Então, já estamos aqui as duas. Últimos detalhes que podemos fazer se quisermos melhorar a postura, podemos estar a falar mais para aqui. E hoje é uma live muito especial, que eu tenho aqui a Sara. É a primeira vez que, que eu estou a fazer esta live presencial, por isso, obrigado por teres Obrigada, vindo. eu. Então, como é que eu conheci a Sara? Eu fui à loja dela, não é? Que para quem não conhece, é For Babies Mum, e que eu adorei a visão, que é para facilitar a maternidade. E então eu achei espetacular, comecei a falar com ela, a perceber, e ela contou-me uma história que hoje aqui vai ser partilhada. A história de um lado de mãe que sofreu muito ao perder o seu bebê pequeno e ao renascer também um lado empreendedor que foi reforçado depois disso. Então vai ser estas duas coisas. E a Sara tem uma energia tão boa que eu acho que poderá inspirar muitas mulheres, quer a lidar com o luto, quer para empreenderem e lançarem o seu negócio. Por isso, primeiro, bem-vinda e obrigado por estar aqui. Obrigada eu pelo convite, Rosário, porque é a primeira vez que acho que não é necessário. Pronto, porque é a primeira vez que eu vou partilhar a minha história para tanta gente, não é? Algumas pessoas que já conhecem, mas pronto, mas assim, e é a primeira vez que eu vou falar e falo também porque me faz bem. Foi a forma que eu encontrei e, portanto, faz-me bem falar do meu filho, que apesar de não estar cá, está sempre presente na minha vida. Olha, e antes de entrarmos nessa história maravilhosa, que a mim me tocou, porque eu conheci-te e meses mais tarde fiquei grávida e depois perdi o meu bebê, e por isso a tua partilha também foi muito importante para mim. Mas primeiro, para quem não te conhece, como é que é a Sara? Então, como é que sou eu? Quem me conhece sabe que, que eu sempre fui assim, super divertida. Tenho sempre a minha piada para contar. E pronto, e estou a dias de fazer 31 anos. Sou casada, sou mãe de 2 filhos, tenho cá um Vicente com 3 anos, Ahm, tenho também um Frederico, ahm, que perdi com 3 dias. E pronto, e sou de profissão, sou assistente social, embora não esteja agora a exercer, porque me dediquei à minha loja, dediquei-me aos bebés. E, e apesar de tudo, eu sou muito feliz. Eu tenho uma família e tenho um grupo de amigos, que me apoia muito, e isso é muito importante para mim, é ter uma rede de suporte, hum, que eu sei que eu posso sempre, sempre contar. E, e não há nada mais importante do que isso. E também chegar a casa e ter sempre um abraço amigo do meu marido, do meu filho, isso é tudo na vida. E tenho saúde. É tudo na vida. Então, o que estás a dizer que nessa experiência que tu passaste, que muitas mães passam, pronto, que é importante a rede de suporte. Sim. Queres começar a partilhar como é que tudo começou? Ou seja, do momento da gravidez que Sim. soubeste? Então, eu soube que estava grávida no final do ano de 2022. Uh, Era um bebê desejado, sabia que queria, eu amava ter 3 filhos, 3 meninos, e pronto, estava tudo a correr super bem. Portanto, foi uma gravidez que correu sempre tudo bem, foi melhor que a primeira até. Senti-me mais bonita até. E, e pronto. Numa das últimas ecografias que eu fui fazer, uh,
o médico já me conhecia, portanto ele sabia que estava sempre a brincar e tudo, e ele também. E naquele dia eu achei que o médico, quando estava a fazer a ecografia, que ficou muito reticente, ficou muito sério e disse-me que as coisas iam mudar. Pronto. Porque ele achava que estava a ver alguma coisa na ecografia que estava diferente, alguma coisa que não estava bem na parte, no ecocardiograma fetal. Pronto. Ele disse-me que achava que via uma drenagem venosa pulmonar anómala, só não saberia se era total ou parcial. Ou seja, o que é isto? As veias pulmonares do bebê não ligavam ao coração. Pronto, assim, muito resumidamente. E pronto, e aquilo que eu tinha previsto, que era o bebê nascer, por acaso, ia nascer num hospital privado com a minha obstetra. Pronto, o médico disse-me então, o bebê não pode nascer num hospital privado, o bebê tem que nascer num hospital público e terá que ser ou na Cruz Vermelha em Lisboa ou no Hospital de São João. Então, nesse dia, e eu sou muito positiva por natureza, olha, achei que ele me estava a dizer aquilo, mas que na próxima ecografia ia ser tudo diferente e que ele ia me dizer outra coisa qualquer, ou que se tinha enganado. Eu acho que não estava a acreditar muito bem naquilo que me estava a acontecer. Entretanto, eu fui avaliada por outros médicos, noutro hospital. Fui depois transferida para o Hospital de São João, só que todos me diziam o mesmo, que era um caso muito raro, muito grave, e confirmava-se que era uma drenagem venosa pulmonar anómala total, portanto, nenhuma veia entrava no coração. Descobri isto mesmo na reta final da gravidez, portanto, eu estava com 8 meses de gravidez. Nunca me propuseram abortar, e também acho que não faria só se realmente se assim o justificasse, mas nunca falámos disto. Pronto, eu fui transferida para o Hospital de São João e realmente aí as coisas, eu fui percebendo que as coisas realmente eram mais complicadas do que aquilo que eu imaginava. Mas eu achava sempre que tudo se ia resolver. Eu soube quem ia ser o cirurgião. Disseram que o bebê ao nascer teria que ser feita uma cirurgia, que podia correr bem ou podia correr mal. Pronto, só tinha estas duas opções. E, e pronto, eu fiquei, e eu precisava de olhar para a cara do cirurgião, eu precisava de falar com ele e precisava de ver a cara que ia operar o meu filho, não é? Eu precisava que ele me dissesse alguma coisa positiva. E pronto, e foi isso que ele me disse, e disse-me que o bebê tinha então que nascer numa segunda-feira, tinha que ser de manhã para garantir aquela equipa médica, e assim foi. No dia 18 de julho, depois de continuidade de muitos exames, no dia 18 de julho eu ia mesmo muito, muito, muito confiante. Eu fazia Reiki na altura e isso foi muito importante para mim. A terapeuta, na altura, transmitia-me confiança e fez com que eu me sentisse sempre positiva, que eu nunca entrasse em desespero. E foi sempre assim. E no dia 18 de julho, o meu filho nasce. Nasce e nasce a chorar, nasceu com 3,850 kg e eu só pensei, olha, está tudo bem. Afinal, o bebê está a chorar, portanto não pode ter qualquer problema. E pronto, então ele nasceu de cesariana e tiraram o bebê e eu ainda tive tempo de lhe dar um beijinho e acho que eu nunca mais vou esquecer o momento em que eu lhe dei um beijinho e o cheirinho dele. Às vezes tenho muito medo de me esquecer, mas enfim, levaram-no. Só que o Luís ainda esteve com ele e tudo, só que ele, as saturações dele começaram a baixar muito
E pronto, levaram para a neonatologia e disseram-me que ele não podia ser operado, porque além do problema que ele tinha também as veias obstruídas e, portanto, não tinha condições de ir para uma cirurgia. Às 2 da tarde, isto foi de manhã, às 2 da tarde vieram chamar o Luís porque para ir à ANEL, porque o bebê ia ter que fazer ia ter que colocar um stent para desobstruir as veias e disseram ao Luís para se despedir do filhote porque possivelmente ele não acordava dessa intervenção. Eu estava sem noção, eu estava no quarto a rezar e rezei muito. Nós esperámos muito tempo. O Luís veio um bocadinho, veio depois para o quarto um bocadinho desesperado, porque eu não me conseguia ainda mexer e depois nós esperámos aquela tarde inteira. Eu rezava, eu lia, mas eu rezava e tinha mesmo muita fé que me vinham dar uma boa notícia. E por volta penso que eram 8 da noite, mais ou menos, vieram-nos dizer que essa intervenção tinha corrido muito bem e que o stent tinha ficado bem colocado, embora o diagnóstico do bebê continuava muito reservado. Pronto. Mas então aquilo deu-me assim ainda uma força extra. E eu pensei, pronto, isto como em tudo na minha vida se encaminhou sempre, eu pensei que isto ia acontecer da mesma forma. Pronto, foi-me sempre mantendo positiva. E eu lembro-me que eu nunca mais tinha visto o meu filho e pedi muito à enfermeira para me levar à neonatologia. Eu ainda não sentia as pernas, mas eu precisava muito de o ver. E fui ver, eu nunca tinha entrado numa neonatologia e fiquei chocada. Chocada no sentido em que os outros bebês até estavam todos fechadinhos nas suas salas, cada um com a família, tudo muito sereno, mas o meu estava completamente cheio de máquinas ligadas à volta dele, em frente aos enfermeiros, nunca conseguia estar sozinha com ele porque eu tinha sempre lá alguém, mas toda a equipa foi incrível, eles acolheram-me como se eu fosse família, trataram o Luís como se fossem família, sempre muito cordiais connosco, sempre muito queridos, tinham sempre uma palavra, um abraço para dar. Pronto, passou o dia de nascimento dele, passou o dia seguinte, ele foi sempre fazendo exames, os médicos iam-me sempre dizendo que ele não estava bem, que não conseguia reunir condições de ir para a cirurgia, mas eu fui sempre acreditando e rezava. E depois, pronto, na quarta-feira eu pedi muito à minha médica para me dar alta, porque eu precisava de ver o meu outro filho, eu precisava de vir a Ponte Lima, precisava de estar com ele, precisava mesmo de o ver, de ganhar forças ali para o ver. E no dia em que ela deu-me alta, eu vim a casa, mas com o compromisso de na manhã seguinte eu estar lá de manhã para reunir com os médicos, para ver tudo o que é que tinha acontecido e, enfim, durante a noite, como é que o bebê tinha passado. Fez-me muito bem vir a casa, fez muito bem ver o meu Vicente. Na quinta-feira eu regressei à, à NEO e percebi pelo abraço de uma médica que eu tenho no meu coração para sempre, que é a doutora Joana Miranda, que era cardiologista. Percebi pelo abraço dela que as coisas não estavam mesmo nada bem. E reunimos e levaram-nos para uma sala com psicólogos, com muitos médicos, com enfermeiros. E nessa reunião eu percebi que não havia, peço desculpa, que não havia nada a fazer pelo Frederico. Era uma questão de horas, de minutos, de dias, não sabia. E propuseram batizar o Frederico. E eu disse de imediato que sim,
e pronto, e disseram-nos que nós podíamos ter a família connosco, quem nós quiséssemos. E eu pensei que, ok, pronto, então eu, depois da conversa com a psicóloga, enfim, eu disse, pronto, ok, então nós vamos batizá-lo no sábado, eu quero que o meu pai também esteja presente, e fomos comunicar isso, só que disseram-nos que nós tínhamos percebido mal, pronto, que o batizado tinha que ser naquele dia, porque possivelmente o Frederico não chegava a sábado, mas eu não acreditei. E disseram-nos, pronto, então que tinha que ser à tarde, que iam chamar o capelão, e assim foi. Eu tinha alguns avós presentes, os padrinhos do Frederico, minha irmã, meu marido, e perguntaram-me se, sentaram-me num cadeirão e perguntaram-me se eu queria pegar no Kikinho. Eu nunca tinha pegado nele. Então tiraram-o da incubadora e deram-me para o colo, desligaram alguns fios e pronto, e começou o batizado e, e pronto, no momento em que o capelão estava a bater palmas, eu senti que o meu filho se foi no meu colo. O meu filho morreu no meu colo e, e eu acho sempre que ele esperou o colinho da mãe para partir. Foi muito difícil. Foi um momento muito... Foi horrível. Mas sabes que eu quando perdi o meu bebê, também, primeiro não aceitava, porque parece que estás num filme. Sim, é isso mesmo. E então que isto seja um abraço e um consolo para todas as mulheres que passam por isto, que nós as compreendemos. Sem dúvida. E que conselho darias? Porque olha, uma forma muito bonita de transformar essa dor é nesta inspiração para outras mulheres. Sabes, Rosário, eu nem sei se é um conselho, porque eu acho que cada mãe, cada pai vive a sua perda de forma diferente. Eu sinto que, para mim, falar no meu filho é trazê-lo à vida. Mas para mim também foi muito importante procurar o testemunho de outras mães que perderam os seus filhos. Não sei, o facto de as ler fez-me muito, muito bem. Eu procurei imenso e foi graças a ti que eu encontrei a Ana Higuera, que foi uma mamã que passou exatamente pela mesma situação. É a mamã que eu mais compreendo, porque o bebê dela também perdeu o bebê dela com o mesmo problema. E é a única que eu conheço. E ela escreveu um livro que eu devorei e que me fez muito, muito, muito bem. Portanto, eu nem sei se aconselho, mas a mim, de facto, faz-me muito bem falar do meu filho, faz-me bem ouvir músicas que me relembrem o meu filho, faz-me bem, ainda bem, eu penso todos os dias que ainda bem que eu tirei fotos ao meu filho, ainda bem que eu peguei nele, porque só há duas coisas que eu me arrependo, francamente, que é de não ter uma fotografia com o Vicente e o Frederico, porque o Vicente nunca esteve com o Frederico. E isso eu não calculava naquele dia que ia acontecer aquilo, mas eu amava e todos os dias eu penso que eu amava ter essa fotografia comigo. E de não ter uma fotografia do meu filho no caixão. Eu sei que é muito duro, mas foi o dia em que eu vi o meu filho com a roupinha que eu lhe escolhi para ele vestir a primeira vez. E ele estava tão bonito, estava tão lindo, que eu hoje só queria ter. Portanto, eu arrependo-me só daquilo que eu não fiz, porque tudo aquilo que eu fiz
para mim faz todo sentido. E ter fotos em casa dele, ter tudo. Há músicas que me fazem lembrar dele e são muito especiais para mim. As tatuagens que eu tenho no meu corpo que me fazem lembrar o meu filho, é o conselho que eu dou. Se realmente a uma mãe que perdeu um filho, tivesse ele 3 dias, 10 anos, 20, estivesse ainda na barriga, guardar, não partilhar com outras mães, se calhar a mim faria-me muito mal. Eu tenho a certeza que me iria fazer muito mal. Mas, e é isso, é esse o conselho, é não deixar, é realmente não deixar nada por fazer, é mesmo isso. Parece clichê, mas é mesmo isso. Eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz e só me arrependo daquilo que eu não fiz, porque para mim hoje era mesmo muito importante ter essas duas recordações. Mas olha, foi tão bonito isso, toda a tua partilha. E é assim, mesmo até nas minhas clientes que passam por luto, por perda, preparação para o parto, eu própria passei a compreendê-las melhor depois e com a tua história. Hum, Há aqui várias coisas que a Sara disse que são importantes, no sentido em que ela referiu que a network é muito importante, não é network, a rede de apoio. Sim, A rede de apoio é muito importante nestas situações. Falou na questão de fazer reiki, ou seja, das mulheres procurarem outras formas de bem-estar, não é? sim. Que lhes transmitem isso. Sim, ajudou-me a nunca entrar sabes, em desespero. Ajudou-me, não sei. Lidei com isto dessa forma. Eu fui sempre acreditando. Eu acho que até me manteve, apesar de eu achar sempre que ia correr tudo bem, mas manteve-me racional. Eu acho que se não estivesse racional, eu nunca ia conseguir pegar no meu filho, eu nunca ia conseguir tirar uma fotografia. E eu sei que hoje eu, se calhar, ia estar muito arrependida de não o ter feito. E o Reiki ajudou muito, muito mesmo, muito mesmo. Então, assim, outras formas também, incluindo o Reiki. E também houve outra coisa que tu disseste muito interessante, que foi cada mulher tem a sua forma, não é? Sim, Que para algumas mulheres pode ser não falar, no caso da Sara ajuda a falar, mas que está tudo bem. Cada mulher tem sim, a sua forma de fazer o luto e de ter esse respeito por si e que os outros respeitem, não é? sim, é isso, é isso. E algo que eu acho que é fundamental. E eu entendo as pessoas quando nos querem dar uma palavra de apoio, não é? Que é ter cuidado, hum, com aquilo que dizem, porque que eu lembro-me, por exemplo, de me dizerem, eu acho que o Luís está a sofrer mais do que tu, é mais visível. Então isso magoou-me tanto, porque o Luís estava a sofrer muito e eu estava a sofrer muito. Só que se calhar lidamos com as coisas de forma diferente, ou dizerem-me, oh Sara, tu não tinhas recordações do teu filho. Imagina uma mãe que tem recordações de um filho, eu entendo, é horrível, perder um filho. Tem as recordações, mas eu tenho saudades, daquilo que eu não vivi, daquilo que eu imaginei para a minha vida. Porque eu idealizei tanto 3 filhos e, eh, e, e eu perdi tudo. Eu tinha as coisas todas preparadas para o receber. E eu passei por um pós-parto, igual a outra mãe, só que sem o meu filho. E então, às vezes,
as pessoas às vezes dizem-nos coisas como se a minha dor não fosse tão, hum, visível ou tão forte como uma mãe que perdeu um filho com outra idade. E isso magoa-me. Foi assim, as 2 coisas que eu ouvi que mais me tocaram, porque parece que desvalorizaram e ninguém faz ideia. Porque a verdade é que eu às vezes penso assim, pensava, o dia mais difícil da minha vida foi o dia em que eu perdi o meu filho, mas eu acho que é agora. Eu acho que é todos os dias, é o dia mais difícil, porque tenho o meu viciante que me ajuda muito, muito, e por ele, e ele foi mesmo assim a minha força, porque quando só me apetecia chorar, ele fazia-me rir. E portanto, as pessoas não têm noção, não têm noção, porque já é difícil quando nós passamos por um pós-parto e temos cá o nosso filho, não é? Mas passar por um pós-parto e não o ter, e eu tive que tomar os comprimidos para secar o leite, porque eu não queria, no início eu pensava assim, pronto, ele está na neonatologia, mas eu vou tirar o leite e vou-lhe dar, pelo menos para ele lavarem a boquinha com. Só que o leite nem saía e, hum, e foi horrível, foi horrível. E portanto, nunca, sinceramente, e é um conselho para toda a gente que nos está a ouvir, que é, mais vale não dizerem nada. Eu entendo que as pessoas nos querem dizer, olha, foi Deus assim quis, e eu acho que Deus não queria isto para mim e nem para ninguém. Mas eu entendo, porque as pessoas não sabem o que é que vão dizer e ficam atrapalhadas, eu entendo, porque eu também já estive do outro lado. Mas desvalorizar a dor ou dizer que o outro ainda sofre mais porque assim é horrível. Isso nunca, isso não, porque Tocas aqui num ponto importante que é porque às vezes as pessoas não sabem como reagir sim, e que às vezes que a reação, e está tudo bem, ok, isso é normal, mas que às vezes que para terem cuidado, não é, sim, com algumas expressões que até são sem intenção, mas que sim, podem magoar muito. sim, sim. E por isso que às vezes mais vale um abraço É isso, do que é isso, palavras. sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E isso aplica-se também a quem, como tu, hum, perdeu um bebé. E ouvimos muitas vezes e insistentemente perguntar, então, e quando é que vem o bebê? E eu também passei por isso, sabes? Ou seja, eu tive algumas dificuldades em engravidar e eu via muitas vezes quando é que vem um bebê. E eu até lidei sempre muito bem com isso. Mas depois chegou uma altura em que já estava a começar a cansar, porque estava a ser tão difícil e as pessoas sempre a perguntar que às vezes apetecia tratar mal, sabes? Eu percebo, Sabes? sim. Porque as pessoas perguntam também com- sem a intenção de magoar, mas não perguntem, porque há pessoas que sofrem, as pessoas sofrem mesmo, as mulheres sofrem muito, muito, muito com isso. As mulheres e os homens, não é? Mas é muito duro, e então não perguntar, nunca, nunca, nunca. Eu achei outra coisa interessante que tu partilhaste, que foi seres tão sincera no sentido que para ti que foi difícil acreditar e que eu também senti isso. Tipo, não, isto, o médico de repente vai-me dizer que se enganou, ou assim, que é normal, não é? Num processo de luto haver a negação. Eu também senti isso, mas como é que é possível? Não, ele vai-me dizer que isto, que enganou-se a ver a ecografia. Aconteceu quando eu fiz essa primeira ecografia, no consultório com o médico, e ele disse-me que eu tinha que queria que eu fosse avaliada por outros colegas dele,
noutro hospital, que neste caso que seria no CMIN, e nesse dia eu fui fazer uma ecografia e os médicos não sabiam aquilo que estava a passar. Eu tive 10 médicos a olhar para a minha ecografia e durante 1 hora ninguém dizia nada. E eu só pensei, pronto, está tudo bem, porque ninguém está a conseguir ver nada, então está tudo bem. Só que pronto, depois passado esse tempo eu já me estava a sentir mal e o médico depois realmente conseguiram confirmar que estava com este problema. Mas durante o processo, durante o tempo em que eu estive no Hospital de São João, mesmo depois do Frederico nascer, eu achei sempre que ia haver um momento em que um médico me ia entrar na sala, no quarto, e que me ia dizer: olha, Sara, incrivelmente está tudo bem. Não vamos precisar de ir para uma cirurgia. Eu estava sempre à espera. E quando eu rezava, era nisso que eu me focava. E pronto, não sei se foi o facto de eu rezar que me fez acreditar que as coisas iam correr bem. Não sei, pronto, não sei. Eu acho que vivi um filme. Acho que no momento em que eu nunca mais me esqueço daquele momento em que o capelão estava a ter palmas e o meu filho, eu via, senti mesmo que ele se foi. É como se como se me tivesse a afogar. Ou seja, eu fiquei sem ar e eu só pensava, eu nem conseguia refletir, eu nem sabia o que é que me estava a acontecer. Eu só me lembro de perguntar a uma enfermeira assim: o meu filho morreu, e ela ajoelhou-se à minha frente e disse. E Olha, eu percebo, embora, claro que isto não existem dores maiores ou dores menores, porque cada mulher sente a sua dor da sua forma e não conseguimos medi-la. E, e por isso que é tão bonito que hoje estás aqui a partilhar e obrigado por partilhares agradeço também. cada momento aqui, porque eu tenho a certeza que vai ajudar outras mulheres. E, por exemplo, achei tão bonito tu dizeres que colocas as fotos, mas lá está, cada mulher tem a sua forma. A Sim, Sara partilhou isso que eu achei muito bonito e corajoso, porque há pessoas que, pronto, que acham que é melhor não, mas cada mulher tem a sua forma. sim, E por isso tu sentiste que isso era bom para ti. sim, É sim. bom fazerem aquilo que vocês sentem, independentemente daquilo que os outros pensam. Sim, ai, sem dúvida, porque e isso é mesmo verdade, Rosário, porque eu coloquei uma foto, eu tinha uma foto na minha casa em que estava eu, o Luís e o Vicente, e, e para mim não fazia sentido eu saber que tinha outro filho e não ter a fotografia dele lá. E então eu coloquei um quadro gigante ao lado do nosso. E eu senti que aquilo chocava as pessoas e diziam-me: eu não colocaria, ou não sei como é que tens coragem. Eu também não sei como é que eu tenho coragem, eu nem sei se isto é coragem. Eu acho que nem é coragem, é ter ali o meu filho que olha para mim, olha para nós e a parte da minha, é o meu filho, quer dizer, é o meu filho. Se eu não vou ter uma foto do meu filho, eu vou ter de quem? Hum, E isso, sem dúvida que foi e continua a ser muito importante. Antes de vir para aqui, eu recebi uma caixa que eu estou a fazer para guardar todas as recordações do Kikinho. E o que é que são as recordações? É a chave do caixão dele, é os cartõezinhos, é todas as análises que eu tenho, que fiz dele. E é uma coisa muito importante, para mim o mais importante de tudo, que é um papel, um cartão que me deram no hospital, quando o meu filho faleceu, que carimbaram o pezinho dele
e escreveram que o amor também vive de recordações. E é mesmo. O amor vive de recordações. E e hoje até quando olhei para aquela caixa, pensei assim: "Meu Deus, eu vou colocar tudo o que eu tenho do meu filho aqui", e, e é sempre duro, mas ao mesmo tempo faz-me bem. E e é isso, o conselho que eu tenho realmente para as outras mães é fazer aquilo, não pensar naquilo que os outros vão pensar, é fazer aquilo que realmente é importante para nós. E outra coisa, Rosário, que eu ainda não falei e que eu tenho mesmo que dizer, acho que após ter perdido o meu filho, a minha família, os meus amigos diziam muitas vezes: "Oh Sara, tens que ir a um psicólogo, tens que procurar ajuda", mas eu sentia que eu não tinha que procurar ajuda. Eu não tinha, porque eu não me sinto, nem me sentia revoltada, eu nunca me senti revoltada, senti-me triste. E, fui. E tive consultas com uma psicóloga, especialista em luto, perinatal, Uhum. só que, sabes, e não desvalorizando, porque não estou a desvalorizar e acho que as pessoas devem ir, se sim sentirem que isso é importante. Eu não senti e deixei de ir porque realmente eu a minha em nada eu conseguia eu conseguia partilhar a minha dor com a minha mãe, eu conseguia partilhar a dor com o meu marido, eu conseguia partilhar a minha dor com alguém próximo, e eu não precisava de partilhar a minha dor com a psicóloga. Hã, e isso eu acho importante, que é, se realmente uma mãe ou um pai não consegue, não consegue abrir-se com ninguém, não tem essa dificuldade, ai, sim, então acho muito, muito importante, ter aquele momento, da semana, do dia, do que for, para partilhar. Hã, para mim não fez sentido. E cheguei a um ponto em que já era aborrecido me dizerem: "Tens de ir, tens de ir, tens de ir". Não tenho de ir, não tenho de ir e não fui mais, deixei porque e eu partilhava-lhe muito, dizia-lhe muitas vezes isso, que era: "Eu não estou aqui a fazer nada porque porque eu porque não há nada de nada vai mudar, não eu vou fazer sempre as coisas que eu tiver em mente e é dessa forma que eu vou lidar com a dor do meu filho, e não me arrependo". E portanto, é isso que eu acho, eh, nós devemos aconselhar alguém, mas não devemos, Pressioná-la, pressionar. Sim, porque sim, é o que tu sim, disseste, cada mulher tem o seu tempo sim. e no teu caso, tu já conseguias partilhar com as tuas Sim, sim, pessoas sim, perto. sim, sim. Agora, para aquelas mulheres em que sentem algum bloqueio, sentem dificuldade em partilhar, sentem que Sim, precisam de ajuda, é importante. Agora, no teu caso, tu já estavas no processo, sim, não é? sim, sim. Então, olha, foi muito importante isso que tu É, disseste. a maior e a melhor terapia que eu tive foi, sem dúvida, o trabalho. Eu eu despedi-me do trabalho que eu tinha, eu já tinha a minha loja e, eu tinha estado de baixa, não é, mas, durante esse tempo eu pensei que realmente queria me dedicar a alguma coisa em que eu conseguisse estar muito focada. E foi muito difícil eu regressar à loja. O Luís foi, no fundo, quem deu o corpo às balas, porque ele abriu logo a loja e as pessoas vinham, perguntavam, vinham dar um abraço, vinham falar, e eu não sabia como voltar, eu não sabia como enfrentar as pessoas. E, e passado algum tempo voltei. E eu pensei assim: "E agora como é que eu vou dizer às pessoas,
como é que eu vou olhar? É porque isso custou-me um bocadinho, era, como é que eu vou olhar para a cara das pessoas, porque eu sei que as pessoas vão olhar para mim com pena. E a primeira pessoa que eu atendi, quando regressei à loja, a primeira pessoa que eu atendi, hum, quando eu estava a perguntar o nome para colocar no contribuinte, o senhor disse-me que se chamava Frederico. Que lindo. E eu, naquele dia, eu pensei assim, eu desmaio aqui. Eu fiquei, assim, eu olho para aquele senhor e penso sempre nesse dia, sabes? Porque como é que, eu pensei assim, mas como é que isto me está a acontecer? Porque é que eu venho trabalhar neste dia e esta pessoa diz-me que se chama Frederico? Então aquilo foi assim, custou-me um bocadinho, sabes? E foi isso, e, e ver outros bebés. Foi difícil também. O primeiro bebé que eu vi foi como se eu tivesse levado um murro no estômago. Foi, foi muito difícil, foi muito complicado. Mas pronto, mas eu acho que insisti e persisti e acho que consegui dar a volta. E depois dar explicações às pessoas que não sabiam o que tinha acontecido. Pronto. Em que eu tive alturas em que eu contei, tive outras pessoas que não sabiam e me disseram assim: o seu filho já deve estar enorme. E eu disse: sim, está enorme. Porque eu não sabia, eu sei que a pessoa ia ficar chocada, então eu fiquei atrapalhada, não queria falar e então, olha, não disse. E peço imensa desculpa às pessoas em que eu menti, mas eu não estava, não me sentia bem de partilhar naquele momento. Hum, mas pronto, mas isto para dizer que realmente foi difícil voltar ao trabalho, mas fez-me muito, muito bem. Foi a melhor terapia que eu tive. Uh, foi, uh, A parte do trabalho. foi a parte do trabalho e a parte de, olha, de ajudar outras mamás, de conhecer outras mamás, porque depois chegaram-me imensas histórias de outras mães que passaram pelo mesmo, outras que perderam o bebê quando ainda estava na barriga, outras mães que perderam os seus filhos já muito mais tarde. E sabes, olha, faz-me tão bem, tão bem, tão bem falar com essas mães, sabes? Porque partilhamos todas a mesma dor. E olha, é isso, a mim faz-me muito bem e realmente. hum, Mas sabes uma coisa, eu vou-te dizer, eu comprei um peluche, fui lá com o Miguel, Pois meu foi. marido, e eu, desde que isto aconteceu, ainda não tive coragem de ir lá, porque lá que compramos o primeiro Pois presente. foi. E Vocês disseram, então, peço desculpa, eu não, nunca não, mais me esqueço, porque mas vocês disseram foi, assim, eu perguntei assim, vocês estavam na dúvida com o presente e eu perguntei assim, mas é para oferecer? E vocês, é nós mesmos. Ai, foi muito E fofo. então nós temos esse boneco ali no nosso quarto para nos lembrar que nós já somos pais. Sim. E só que ainda não tive coragem de ir uma vez. E pronto, para dizer que realmente cada pessoa tem o seu tempo. Sim. E também para lembrar que foi muito bonito eu chegar à tua loja, à vossa missão, à tua história. Isso também toca num ponto Uhum. que eu queria falar, aproveitando aqui, que é a coragem que é necessária para abrir algo novo, neste caso a tua loja. Como é que foi esse processo, esse teu lado empreendedor? Olha, Rosário, eu já tinha a loja, sabes, mas funcionava assim um bocadinho a meio gás, não é? Era Uhum. muito o Luís, eu nem sequer me pensava em despedir do meu trabalho porque até achava que nem sequer tinha muito jeito, embora eu quando abri a loja, eu abri porque desde que fui mãe a primeira vez, eu, eu adorei e senti assim uma necessidade muito grande de realmente abrir uma loja e dedicar-me a esse mundo das mamás, dos pais, dos bebés, pronto. Mas, olha, eu já pensava assim, pronto, olha, vou colocar lá uma funcionária mas olha, sabes, fui ganhando cada vez mais gosto por aquilo e depois de ter passado por isto, decidi, realmente fez-me mudar hum,
o chip e pensar assim, olha, e por que não ser eu a dedicar-me totalmente à minha loja, sabes? Porque é algo que tu gostas. É algo que eu amo. E acho que cada vez, todos os dias, amo mais. E, e olha, e é como te digo, eu olho para aquela loja e penso todos os dias que realmente é o sítio onde eu me sinto bem, é o sítio que me faz bem, que me ajuda, onde eu partilho a minha experiência, onde eu ouço outras experiências e francamente foi a forma que eu arranjei de viver a minha nova vida, porque este processo acaba por nos transformar. Eu continuo a mesma pessoa, mas diferente. E, e é isso que eu também gostava de dizer, que é que às vezes as pessoas podem me ver, e quem me conhece muito bem sabe que eu sempre fui muito animada, sabem, que para mim estava sempre tudo bem, enfim, mas depois disto, hum, eu acho que ir, ir, ir a uma festa, ir a um sítio, ir a uma festa, ir a um jantar se- olha, se não for gente muito próxima, custa-me muito, Eu sabes? compreendo. Custa-me muito, muito, muito. E às vezes as pessoas não percebem muito bem isso, sabes? As pessoas acham que, pronto, já, se calhar já lhe passou e tal, se calhar até já está preparada para ir. Há dias em que eu estou preparada para ir e há dias em que eu não estou, pronto. Hoje agora de manhã eu estou bem, mas eu à tarde se calhar só me apetece chorar. E vivo assim muito nessa, mas pronto, mas eu consigo controlar-me agora. Por favor, não insistam. É só Claro, isso. claro, Percebes? Não insistam assim, mas não consigo. claro. Isso eu não consigo. Eu percebo e obrigado por também Uhum. partilhares isso, porque também estás a dizer às pessoas que não é por mal, mas para Não, elas não. compreenderem Sim, que não sim, consegues. sim. Isso também é importante. Olha, porque eu vejo nas minhas sessões tantas mulheres que gostavam de ir para algo que realmente amam, como tu disseste, mas que não têm coragem por alguma razão e então vêm trabalhar isso, que é muito bom vê-las florescer. Agora, para ti, que conselho é que darias? Para quem quer abrir um negócio, Sim, ou enverdar, não é? Por um negócio. Olha, amor, para começar. Ter muita vontade, hum, coragem, porque é preciso, não é? Mas sobretudo, gostar muito, 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 daquilo, daquilo que se faz ou daquilo que se pretende fazer, não é? No meu caso, eu nunca imaginei na minha vida que me pudesse despedir de um trabalho onde eu era efetiva e que estava tudo bem e onde eu era feliz, muito feliz, mas, mas depois de ter sido mãe, sei, olha, nasceu em mim algo que não sei explicar. O meu marido também ajuda muito nessa parte, porque ele ajuda-me muito e até ele ganhou assim um gosto especial por tudo o que envolve a maternidade. E, hum, e pronto, não é isso. Eu acho que no fundo é ter amor por aquilo que se faz ou por aquilo que se vai fazer, porque sabes? depois consegue-se resolver Sim, tudo, não depois, é? ai sim, Com- completamente. Ok, Claro está que é muito mais estável, tu sabes que chegas ao fim do mês, te pagam aquele salário e que está tudo bem, não te preocupas com nada. E abres um negócio teu e tudo depende de ti, claro. não é? Mas, mas ao mesmo tempo é desafiante, é isso, é desafiante, puxa por nós e eu estava a precisar disso, sabes? De alguma coisa que puxasse por mim. Então, olha, foi assim. E agora, depois de ter passado por isto,
não sei, acho que ganhei uma força que me fez focar de tal forma na minha loja que, olha, ajudou-me. Que mudou tudo. Sim, Essa sim. força. Olha, e a última pergunta é muito especial. Se pudesses falar com a Sara pequenina, que conselho darias a ela? Olha, estavas a Sara pequenina. Sara pequenina nunca pensou que, que a minha, pronto, que nunca, a Sara pequenina nunca pensou que iria passar por isto Claro. tudo. Ahm, e como eu te disse há bocadinho, e que parece clichê, mas é mesmo isso, era que para não deixar nada por fazer. Porque, como te disse, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. E, e estes foram os acontecimentos mais importantes da minha vida, que foi o nascimento dos meus 2 filhos, sabes? E, hum, e, eh, e realmente falta-me ali aquele pedacinho que me faz, que me faz assim um bocadinho, ficar um bocadinho triste lá está, como te disse, por não ter ali as fotos dos meus 2 filhos juntos. Mas é mesmo isso. Se eu tivesse feito, eu hoje olhava para aquela fotografia e sentia-me melhor, sentia-me mais feliz. Mas pronto. Mas é mesmo isso. Eh, eh, é isso, é viver a vida com, olha, com amor, com intensidade e não deixar mesmo nada, 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 nem por fazer, nem por dizer. Olha, espetacular. Terminarmos desta forma. Obrigada. Primeiro, muito bonita. Foi uma conversa muito bonita. E vamos dizer à Sara pequenina que ela também fez tudo o que sabia e que fez o seu melhor. E que pode receber sempre um abraço da Sara adulta quando precisar. E que, mas a tua frase principal é não deixar nada por fazer. Por isso nós terminamos dessa forma, com esta frase. Muito obrigada. E que o amor vive mesmo de recordações. E que o amor vive de recordações. E esta live vai ficar gravada para quem quer ver de novo no YouTube. Depois eu e a Sara vamos, dizemos no Instagram. E olha, muito obrigada. Foi um prazer, um orgulho. Obrigada Foi mesmo mesmo. muito bom. E foi mesmo muito bom partilhar isto contigo, olha, porque foi mesmo um gosto partilhar isto contigo, sabes, Rosário? Olha, primeiro porque descobrimos que éramos da mesma terra, não é? Sim, E depois porque somos 2 mães, não é? Para sempre, sim, não obrigada. é? Obrigada, Rosário. Obrigada. Obrigada. Vou só Beijinho. parar aqui. Olha,